CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho, a prece e dar continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz. É o capítulo 19, quando o André Luiz vai falar sobre o passe. Capítulo 8, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que têm o coração puro. O item 17. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Afirmativa, energética, que seria absurdo tomar-se ao pé da letra. E que significa apenas que é preciso destruir em nós mesmos todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. Arrancar do coração todos os sentimentos impuros e todas as tendências para o vício. Quer dizer, ainda que é preferível para um homem perder a mão a tê-la como instrumento de uma ação má, ficar sem a visão, a seus olhos servirem para que tenha maus pensamentos. Jesus não disse nada de absurdo. Para quem compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras, no entanto, muitas coisas só podem ser entendidas com os meios de conhecimento que o Espiritismo proporciona. Só compreendendo a reencarnação para compreender essa parte de Jesus que acabamos de ler. Então, Jesus, aqui estamos em Teu nome, em nome de Deus, para melhor compreendermos a doutrina espírita, compreender o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito Te agradecemos por tudo que tem feito pela humanidade, mesmo com os homens descrentes, mesmo voltando as costas para Ti, como se faz ainda sobre a face da terra. Aqui estamos nós, Jesus, espíritas e espíritos espíritas, estudando, buscando forças para jamais esmorecer, jamais desistir. Fortifica a nossa fé, Senhor, e que esta tarde permitas que contigo estudemos e o nosso irmão André Luiz, encarregado desses estudos, nos inspire, junto com o Chico, com o altivo diretor da nossa casa, com os espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses espíritos amigos, Senhor, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do Teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estávamos estudando sobre os passes. Está marcado aí, Edilane. E nós lemos uma página e nós aprofundamos bastante. Ficamos a aula inteira falando sobre esse item. Vamos reiniciar, nós vamos ler até onde nós paramos e depois a Dilane vai continuar a leitura para a gente ir explicando.
Então, item 19, passes. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre, com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito a alguns deles, não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. Vai, Edilane. O trabalho era entendido por 6 entidades, envoltas em túnica muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhe o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Então, no trabalho da casa espírita, no trabalho do passe magnético, o passe aqui no salão, essas entidades atendiam as pessoas que vinham com os passes e depois atendiam os espíritos que acompanhavam, como eles faziam parte do séquito, daqueles que acompanhavam os encarnados que vinham à casa espírita. Indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético, que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Olha só, o passe, né? Nós também falamos bem semana passada. Sim. Um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Continua. Esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhantes serviços, se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Então, para eles conseguirem irradiar os eflúvios deles, ele tinha que, quando ele coloca o servidor do bem, mesmo desencarnado, quer dizer que o encarnado é um servidor do bem nesse trabalho dos passes. Mesmo desencarnado, mesmo desencarnado. Não pode satisfazer em semelhante serviço
se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Vou perguntar ao senhor, como se eu desencarna hoje, ainda não consigo trabalhar. Isso que ele quer dizer, mesmo se eu desencarnado, ainda não consigo. Não é isso. Ele está dizendo que mesmo desencarnado, quer dizer, o encarnado também teria que ter essa condição. Ah, entendi. Mas a gente ainda não tem, nós vamos ver lá na frente, que ele vai dizer da boa vontade, não é? Mesmo desencarnado, quer dizer que o encarnado teria que ter essa condição. Sim. O servidor do bem, mesmo o desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço, quer dizer, não pode trabalhar nessa tarefa do passe, se ainda não consegue manter um padrão superior de elevação mental contínua. Mesmo desencarnado. E do desencarnado. Esses espíritos têm que ter uma elevação mental contínua. Você acha que o Dr. Erma brinca? O altivo brinca? Fala alguma piada? Não. Eles podem até brincar lá entre eles, alguma coisa saudável, mas são espíritos sérios, trabalhadores. Não deixa as coisas mundanas passar na cabeça deles. Isso é um padrão de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Senão a gente não consegue irradiar o fluido deles, é isso que ele está dizendo. Sim, entendi. Sim, mas vamos lá. O missionário do auxílio magnético, continua aí. Na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acedrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Olha aí, agora ele está falando do encarnado, olha aqui. Não, só um instantinho, Dilane. Ele diz aqui, o missionário do auxílio magnético na crosta ou aqui em nossa esfera, quer dizer, na crosta é o encarnado. O encarnado e o desencarnado, o missionário, olha só, está falando do missionário, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. São as condições ideais para o encarnado também. Aí alguém levantou hoje aqui, que a gente falou essa aula no COMP, e eu vou ter que falar para eles, para a importância do passe, porque acha que o passe não tem grande importância, e é um trabalho importantíssimo. Aí alguém levantou e disse assim, levantou o braço e disse, mas isso aí é para missionário, isso não é para gente. Mas tudo bem, mas a gente tem que ter um objetivo a alcançar. A gente tem que buscar ter o máximo possível de elevação, manter o nosso pensamento elevado o máximo possível. A gente tem que ter amor. Como é que eu vou dar o passe em alguém se eu não tenho amor ao trabalho, em querer ajudar o outro? Eu acho que o missionário que se refere aqui é o médium. É o médium. Mas vamos lá, se o médium não tem isso, ele continua. Cumpre-me, vai Adilane, acentuar. Pode isso, Neto. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências. Aqui não se pode fugir. O espírito tem que ter todas essas qualidades, um desencarnado. Em muitos casos pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada. Desculpem, eu pulei aqui, né? Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências.
a que não se pode fugir. Quando na esfera carnal, aí é para o nosso médium, nós o médium, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. Aqui, a nossa boa vontade sincera pode suprir essa ou aquela deficiência, mas a gente não pode deixar de manter, pelo menos no momento do trabalho, um padrão de elevação. Senão, não há expansão fluídica da nossa parte. Tem que ter amor ao trabalho. O que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores dos nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Então, como nós ainda somos incompletos nas qualidades desejáveis, a nossa boa vontade em determinada tarefa, eles vão suprir. Por isso que nas preces a gente pede, Senhor, sobrepujai as minhas deficiências, me ajude para que eu possa ajudar. Ele está doente, eu não tenho recurso para ajudá-lo, eu não sei como fazer. Me ajuda, por favor. Eu ainda tenho falhas. Olha a boa vontade do médium. É isso que ele está dizendo que você tem que ter. Com boa vontade a gente fica mareado com eles. Exatamente. Exatamente. Continua, Edilane. Ouvindo, foi aqui que a gente parou, né? Ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me de que, de fato, vez por outra, viam-se nas reuniões costumeiras do grupo os médiuns passistas, em serviço, acompanhados de perto pelas entidades referidas. Vale-me, então, do ensejo para intensificar meu aprendizado. O que ele está dizendo? Vendo lá os médiuns trabalhando e os espíritos suprindo as deficiências dele, ele diz, vali-me então do ensejo para intensificar meu aprendizado. Aí ele faz a pergunta, os amigos encarnados, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Quer dizer, o encarnado pode fazer isso? Resposta, vai, Edilane. Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno. Nesse sentido, respondeu o orientador, porquanto, revelada a disposição fiel de cooperação a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Olha aí, as entidades benevolentes, sábias, orientam o neófito. O que é o neófito? O iniciante, o novato, o aprendiz. Eles, quando você tem boa vontade, eles fazem isso. Quantas vezes você vai dar o passe ali, Edilane, o médico espiritual não toma a sua mão para poder dar o passe? Você está de boa vontade, você quer ajudar. Ele vem e faz o resto. Opera, faz o que tem que fazer. São muito raros, porém, os companheiros, isso aqui eu vou sublinhar, são muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Olha, são muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Os médios, né?
nos médios. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não o serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Olha, quando a gente quer, eles vêm ajudar a gente. Por isso que o médium tem que chegar na hora, tem que se preparar. A boa vontade é você preparar-se mentalmente, espiritualmente, fisicamente, você se colocar da melhor maneira possível para o trabalho. Ó, estou pronto. É. Pois é. Pois é. Pois é. Aí eles vão te ajudar, como a gente tem aqui todo um trabalho organizado. Continua, Dilane. Continua. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado? Interroguei curioso. Mesmo o médium tendo valores reduzidos, mas ele tem boa vontade, ele pode ser operado, quer dizer, ele pode ser utilizado? Resposta. Desde que o interesse... Perfeitamente. Resposta. Perfeitamente, aduziu Alexandre antecioso. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, deve esperar incessantemente progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto, de que se faz merecedor. Então nós também temos que ter essa faculdade radiante, radiar, colocar para fora essa energia. E para fazer isso, o nosso pensamento tem que ser elevado. Você tem que estar com um pensamento elevado, senão você não consegue. Como ele disse, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas, aquisição sagrada, é um trabalho sagrado, do bem, seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão pelo concurso do mais alto, de que se faz merecedor. Continua, Dilane. Não longe de nós permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético, em atividade metódica. Reconhecia-lhe nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamento, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, notando as explicações do instrutor, poderei, quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado, em face do assunto, e perguntei: quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo?
O orientador percebeu-me a intenção, elucidou de pronto. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as obras se elevem no mesmo ritmo. Entendeu? Então vamos lá. Conseguida a qualidade básica, quer dizer, a boa vontade, Da pessoa. né, o esforço que a pessoa faz para estar ali, já que ela não tem todos aqueles valores citados, mas amor ela tem que ter ao trabalho, vontade de ajudar. Como é que você vai ajudar o outro se você não gosta de gente? Né? É igual o médico que não gosta de doente e quer ser médico. Aí vai fazer outra coisa. Ou ele vai fazer radiologia, então não gosta de estar com doente. Então tem que gostar, o médium tem que gostar. Então, conseguida a qualidade básica, que é essa boa vontade, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente. Ele precisa fazer esforço para essa elevação. Preciso fazer esforço urgente, está ali. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que suas obras se elevem no mesmo ritmo. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Olha, o médium tem que equilibrar o campo das emoções. Tudo bem? Ele tem que fazer um esforço de elevação urgente. Urgente. Não dá para o médium ficar em barzinho de noite, sexta-feira, para o sábado vindo a passe. Não dá para ele ir em qualquer lugar. Não dá para ficar com o pensamento oscilando. Então, antes de tudo, é necessário ele equilibrar o campo das emoções. Equilibrar o campo das emoções. E você equilibra o campo das emoções estudando, meditando, trabalhando no bem. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Olha aqui, Adilane, isso aqui é importante. O que ele está dizendo aqui? Ó? Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. O que é um sistemático desperdício das irradiações vitais? Você faz exercícios físicos exagerados, corre exageradamente. Você tem que moderar tudo isso. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções da vida. Então você não pode estar com um sistema nervoso esgotado, oprimido. É um canal que não responde pelas interrupções da vida. Ele não consegue responder. Aí a pessoa vai dar passe. Como? O espírito vai fazer É o príncipe que vai fazer tudo sozinho. Porque a pessoa está esgotada de cansaço. Está esgotada, está cansada, está sem fluido vital, porque exagerou no exercício físico. Por exemplo, né? Exagerou em outros campos também de atividade. Olha aqui, a mágoa excessiva. A mágoa. Como é que ele está magoado com alguém? Olha o que ele diz aqui. A mágoa excessiva. Paixões. A paixão desvairada. A inquietude obsidente, inquieta, a pessoa inquieta, não para.
constituem barreiras que impedem a passagem das energias e auxiliadoras. Tá vendo? Então, a pessoa está com mágoa, a pessoa diz assim, com fulano eu não trabalho. Como? Por que eu não trabalho com o Marquinho? Porque eu não gosto do Marquinho. Aí como é que eu vou dar passe assim, se eu não gosto do Marquinho? Eu não gosto do Marquinho, mas gosto da Elaine. Nele eu não vou dar passe, eu vou dar na Elaine então. Porque você tem mágoa com ele, a sua cabeça já está desarmonizada. Em vez de deixar a pessoa... Paixões, como ele diz aqui de Gegrada, como é que ele colocou? Paixões desvairada. O que é uma paixão? É um exagero. Então paixões exageradas, como a gente falou, a parte física, a intensidade no exercício físico, a intensidade no sexo, o exagero da comida, a ingerência de alcoólicos, tudo isso vai trazer problema na hora do passe. Você tem que ter o mínimo. O mínimo. Essa aula aqui, Marquinho, eu dei para o comp de manhã, vou dar aqui de novo, pela terceira vez. Hã? Pois é, porque o médium precisa aprender essas coisas. O médium precisa aprender. Ele colocou aqui, ó, a fiscalização. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. Olha só, não dá para ir dar o passe de barriga cheia. Agora, você tem que comer para se ficar em pé, né? Você não vai de barriga vazia. Você não pode exagerar. Você não pode exagerar, porque provoca odores. Odores, como ele diz aqui, ó, o excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Você pode beber, ninguém é de ferro, você pode beber. Final de semana, você pode tomar sua cervejinha, tranquilo, comer seu churrasco. Então você não vai trabalhar na outra semana, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, porque isso fica impregnado em você. Isso vai impregnando o teu perispírito, encharcando o teu perispírito de substâncias pestilentas. O alimento não sai na hora. O cachorro. Trabalhando, exatamente. Vai ficar ali algum tempo. Então você não pode beber o álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbio nos centros nervosos, modificando certas funções
psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Tudo isso atrapalha no passe. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras e concluiu. Vai, Dilane, levada. Não, pode ir. Acha aí, levada e efeito. Pode ir, Senhor. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras e concluiu. Vai. Levada e feito a construção da boa vontade, sincera. O trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Então o mentor vai ajudando, né? Em contato incessante com os benfeitores, você vai se educando, você vai se policiando, porque eles vão te inspirando, te ajudando para você ser um instrumento, o melhor instrumento possível. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras. Contudo, aventurei-me ainda a ponderar. Consideremos, todavia, que surja a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista de pronto em derredor de nossa tarefa o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá certamente, porém, ao nosso lado um companheiro em condições comuns, que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será crível que não possa ser aproveitado? Quer dizer, tem que usar alguém, não tem ninguém, só tem o Marquinho. Eu vou pegar o Marquinho mesmo, é o que tem. Aí, vamos lá, o que eles respondem? Vai, Adilane. O instrutor sorriu bondosamente e considerou. Seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento, nos que sofrem, e boa vontade nos que auxiliam. Podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Olha o que ele respondeu. Em todo lugar onde haja merecimento, tem alguém que merece, que precisa ser atendido. Nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte melhor atenção. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, depois de pensar um minuto, esclareceu. Quando nos referimos
as qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes e, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso: Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já agradeço tudo o que você pode fazer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente, e fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava a poucas palavras. Convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sob sua chefia. Delicadamente colocou-me ao lado de uma senhora respeitável, que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos esta irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Mitral, né? Mistral era um desodorante, né? Lembra? Válvula mitral, a válvula do coração. Mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu. Mas antes do amigo falar do coração, você vê, o espírito viu o coração como uma nuvem negra na válvula mitral. Você vai dar o passe, você não está vendo isso. Você coloca a mão ali e deixa que Deus faz o resto. Você não sabe se o fluido vai para a válvula mitral, se vai para a aurícula direita, a aurícula esquerda, não sabe. Ainda falou aqui da aórtica, não é? A válvula aórtica deve ser a válvula que fica na aorta. Como é que você vai saber disso? São os guias, que são técnicos. Expus então o novo amigo minhas observações, o que me respondeu. Vai lá, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Então, da mesma maneira que a gente pode ingerir alimento venenoso, posso tomar até um veneno qualquer, né? Também o perispírito, né? O organismo perispiritual, pode absorver elementos de degradação, que lhe corroem os centros de força. Então absorve esses elementos de degradação, com reflexo sobre as células materiais. Então o perispírito absorve
e depois vai se refletir nas células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, se o seu pensamento não é organizado, você não tem elevação no pensamento, se você não tem o hábito da prece, você absorve através do seu perispírito essas emanações que estão em torno de você, até das companhias espirituais que você atrai para junto de si. E o perispírito, absorvendo isso, exterioriza para as células e você vai acabar trazendo problema para um órgão qualquer. Certa vez, eu tive um problema renal sério, eu era novo, não era... Tive um problema renal muito sério. E, dói, o negócio dói, viu? Dói porque eu senti dor. Doeu muito. Diz que o homem não chora, tem um problema renal, só para ver se não vai chorar. E eu fui tomar o Paz. Já tem muito tempo. Eu estou com 63 anos, devia ter lá meus 20 e pouco, 30 anos, em torno dos 30 anos. E o Espírito falou para mim assim, isso daí é um aprendizado. Foi até o Espírito João, da Cidinha de Lani. Eu falei, eu já aprendi tudo, isso dói muito, me ajuda por favor. Aí ele disse que era fruto da minha intemperança, né? Da minha agitação, era muito agitado mesmo, e provocou ali o cálculo renal. Você tem um ponto fraco. Quando a mente não está funcionando em harmonia com a lei de Deus, quando você não é sereno, você vai provocar um problema no coração, ou um problema no rim, ou no estômago. Não tem gente que tem úlcera, é tão nervoso e desenvolve uma úlcera, e por aí vai. É isso aqui que ele está dizendo. Continua, Dilane. Indicou o coração de carne da irmã, não é aqui que a gente está? Sim. Presente e continuou. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entretanto em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. Que é isso, hein? Uma coisa fulminante. O que é uma coisa fulminante? Raiva? Não, destrutiva, né? Que destrói, fulmina. Fulminei o Marquinho com o meu olhar. Caraca, quer dizer, vai matar as pessoas. Bate e derruba. Então, a pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminante. Claro, ela ficou magoada. Ela discutiu com o marido. Mexeu no sentimento dela, no coração dela. Hoje eu tive um dissabor muito grande. E eu fui para casa descansar. Mas com certeza atingiu aqui um órgão qualquer, na área, certamente no coração. Porque foi sentimento, falei, poxa, precisava fazer isso? Precisava ter essa atitude? Perigo e enfermidade. Aí você acaba atraindo, né, essas vibrações. Deixa eu te dar logo um autopasse aqui. Que se ficou alguma coisa a gente tira, né? Mas é isso que acontece com você. Você guarda mágoa, você fica aborrecido. Porque tem coisas que te pegam de surpresa
que você sente, não tem como você não sentir. Você não pode guardar mágoa, né? E ela discutiu com o esposo e ficou dessa maneira. Ó, a permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Entendeu, Adilane? Entendi. No caso foi a discussão. Olha como é que ficou o coração dela. Sim. Continua lá. Sempre sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente, na zona inferior do externo, e, com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios luminosos, de luminosa vitalidade, eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Continua. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida proporção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos. Continua. Veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Ele tirou do coração aquela nuvem negra e ela se espalhou aqui na pele. Ó, quantas pessoas são ajudadas ali no passe de cura e não sabem. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Depois ele deu o passo de harmonização que a gente fala. Continua. Eu estava admirado, e como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei. Perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã da colaboração de uma casa espírita, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? Se não fosse o trabalho da casa espírita, o que ia acontecer com ela, com aquela nuvem no coração? Ela ficaria abandonada? Resposta. De modo algum, respondeu Anacleto, sorrindo. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que, por meio de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os martis. Legal, né? A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. Sim, quer dizer que ela não ia ficar abandonada, né?
se ela não Podia ir em uma igreja qualquer que os os espíritos iam ajudá-la. iam ajudá-la. Que Por isso que as bonitinho. pessoas vão à igreja, se sentem bem. Hã? Exatamente. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. O novo companheiro indicou à irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Vai. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor como a criança frágil, sequiosa do carinho materno, estivesse orando em uma igreja católica romana ou em um templo budista, receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desses ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente, aqui, do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre dentro da melhor divisão de serviço, onde vibre o sentimento sincero e elevado. Aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Em qualquer templo religioso ela seria auxiliada. Mas André Luiz é igual Kardec, né? Ele faz a pergunta. A elucidação fez-me grande bem pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. Já vai ali com a perguntinha dele, né? Todavia, meu amigo, considerei, admitamos que esta nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Imaginemo-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim receberia benefício dos passos libertadores? Quer dizer, ela não vai em lugar nenhum, ela não tem fé, não tem merecimento, seria ajudada do mesmo jeito? Anicleto, com aquela bondade paciente que eu conheci em Alexandre, observou. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa a religião, em suas meditações naturais receberia auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior, e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Coitada, né? Ela, se meditasse, embora não tivesse religião, seria ajudada. Mas se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância
ou da maldade, se fosse uma pessoa má, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. Como Deus é bom e como os espíritos em que entendem a dificuldade do encarnado, que já se voltaram para o bem, trabalham a nosso favor e a gente nem dá conta disso, né? No dia a dia, em casa, independente da religião, ou se tem qualquer religião, é sempre ajudado. A não ser que o camarada esteja no mal mesmo, querendo fazer o mal. Aí aquilo vai intoxicando, intoxicando, intoxicando. Um dia ele não aguenta mais. Vamos parar aqui. Satisfeitos? Vamos parar aqui, tá? Está na nossa hora. Semana que vem a gente continua aqui. Na minha página 416. A gente termina esse capítulo. 339. 416. Da Adilane é 339. Muito bom, né, esse livro, não é? Faz a prece, Adilane, por favor. Aqui tá, ó. Vai fazendo a prece. Alguma pergunta? Foi mais uma leitura, né? Mas bem devagarzinho. Vai, Adilane. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos guia que auxiliou esse estudo, Meu amor. que nos dá proteção, que nos harmoniza. Pedimos por todos, os encarnados, os desencarnados, pedimos pelos ouvintes entendimento das palavras que foi passada. Agradecemos o nosso irmão André Luiz, ao nosso irmão Seu Francisco, a ajuda a entender a essas palavras. Pedimos a Jesus, pedimos paz para nós, para a humanidade. Pedimos entendimento para todos esses irmãos. Que os Espíritos não nos deixem só. Termina. Que seja em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso altivo, que seja em nome do amor, em nome do nosso amor, do amor dos guias aqui presentes, do amor que vibra nesta casa, em nome de André Luiz, do nosso Chico, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.